Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí da semana. E na aula de hoje a gente vai falar aí de condutores em equilíbrio eletrostático. Então vamos começar aí, né? Nossa brincadeira. Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, liga o microfone, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, o que eu considero um condutor em equilíbrio eletrostático? O que é isso, um condutor em equilíbrio eletrostático? É o seguinte: considere um condutor, mesmo que ele esteja eletrizado ou não, tá certo? Ele vai se encontrar em equilíbrio eletrostático quando não ocorrer, aqui está separado, mas quando não ocorrer, movimento ordenado de cargas elétricas. Como assim, professor? É quando as cargas elétricas não se movimentarem de forma ordenada num único sentido. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui para essa figurinha, ela está simulando aqui um condutor, onde eu tenho aqui elétrons livres, e aí a gente percebe que no interior desse condutor, esses elétrons eles se movimentam de forma desorganizada. Veja, esse se movimenta para cá, outros estão para a direita, outros estão para baixo, outros estão para cima. Então, eles estão todos desorganizados. Nesse caso aí, a gente diz que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático, tá certo? E quando é que não vai estar em equilíbrio eletrostático, professor? É quando essas cargas tiverem um movimento ordenado. E a esse movimento ordenado, a gente vai dar o nome de corrente elétrica, que é o que a gente vai ver aí no retorno das nossas aulas, tá certo? É o que a gente dá o nome de corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho lá um fio condutor qualquer e eu faço uma corrente elétrica atravessar ele para acender uma lâmpada, por exemplo. Então, no interior daquele meu fio condutor, eu não digo que ele está em equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque ele possui uma corrente elétrica, né? Ele possui um fluxo ordenado de elétrons. Tudo bem? Então, essa desorganização do movimento das cargas elétricas é o que caracteriza o condutor em equilíbrio eletrostático. Bem, devido a esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático, pessoal, esses condutores eles possuem algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente destaca é o seguinte: em qualquer ponto no interior desse condutor, o campo elétrico dele, né, vai ser nulo, o campo elétrico resultante em qualquer ponto no interior do condutor vai ser nulo. No interior, dentro do condutor. O potencial elétrico em qualquer ponto dentro do condutor e na superfície, né, ou seja, pontos internos e na superfície do condutor, ele vai ter sempre o mesmo valor. Então, o potencial elétrico dentro do condutor e na superfície do condutor, ele vai ter um valor constante para qualquer ponto, tá bom? Se eu olhar lá para dois pontos distintos, ele vai assumir o mesmo valor. O valor do potencial em todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático vai ser chamado de potencial elétrico do condutor. E nos pontos da superfície externa, né, de um condutor em equilíbrio eletrostático, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície. Então, veja, com relação ao campo elétrico do condutor, dentro do condutor é nulo, na superfície externa do condutor, ele vai ter sempre uma direção perpendicular à superfície. Então, nós teríamos mais ou menos aqui o seguinte, olha. Eu tenho aqui, primeiro, aqui uma figura que caracteriza o potencial. Então, veja que, imagine aqui que eu tenha um condutor qualquer, tá certo? Esse objeto aqui seria um condutor metálico, né? Vamos dizer assim, para ser um bom condutor, geralmente os metais são os melhores. Então, eu tenho aqui um condutor. E aí, eu destaquei aqui 4 pontos. Ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. O ponto A está dentro do condutor, está na parte interna. O ponto D e o ponto C está representando que eles estão na superfície. Então, como eu já coloquei aqui anteriormente, que em qualquer ponto dentro
ou na superfície do condutor, o potencial elétrico é constante, pessoal, então eu tenho aqui, olha, que o potencial nesses 4 pontos, ele vai ter sempre o mesmo valor, tá certo? Eles vão ser iguais. Já a representação do campo elétrico aqui, como era que se comportaria o campo elétrico aqui? O campo elétrico em A, e ele vai ser igual ao campo elétrico em B, e vai ser igual a zero, tá certo? Em A e em B o campo elétrico é zero. Em D e em C, o campo elétrico não é zero. O campo elétrico ele vai ter lá um campo elétrico, claro, se ele estiver eletrizado, tá certo? E esse campo elétrico ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele vai ser sempre perpendicular à superfície, sempre perpendicular à superfície. Como essas linhas de campo elétrico elas estão saindo do condutor, esse condutor, claro, ele tem que estar eletrizado. E aí eu pergunto a vocês, ele está eletrizado com carga positiva ou com carga negativa? Vocês ainda lembram? Linhas de campo saindo, se afastando. Positivo ou é negativo? Não? Positiva, porque se eles estão se afastando, a carga é positiva. Certo. Então eu voltei aí, isso aí significa dizer que esse condutor ele estaria eletrizado positivamente, tá certo? Porque essas linhas de campo elétrico elas estão se afastando. Para ser negativo, a minha linhazinha de campo ela deveria estar assim, ó, chegando no condutor, tá bom? Bem, aí pessoal, a gente chega na distribuição das cargas elétricas, certo? Distribuição das cargas elétricas. Devido aos princípios da eletrostática, né? Lá aquele primeiro princípio lá da eletrostática que diz que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando eu tenho um condutor metálico lá e ele está eletrizado, as cargas em excesso elas se repelem de tal forma que elas fiquem o mais distante possível uma da outra. Isso quando o meu condutor ele é um condutor regular, que ele possui um formato regular. Por exemplo, no caso de uma esfera. Então, no caso de uma esfera, essas cargas elas vão se afastar de forma uniforme, claro, sempre na parte externa, tá certo? Então, as cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático distribuem-se por sua superfície externa. Quando eu tenho um condutor pontiagudo, a gente vai perceber que a essas cargas eu vou ter uma concentração maior nas extremidades, nas regiões mais pontiagudas. Então, nas regiões pontiagudas, eu vou ter uma concentração maior de cargas, tá certo? Por quê? Porque são regiões pequenas. Então, quando eu vou fazer um cálculozinho lá da densidade superficial de cargas, eu vou ter uma maior concentração naquela região pontiaguda porque ela tem uma área menor, tá certo? Então, falando um pouco aí dessa densidade superficial de cargas. Imagine que eu pegue aqui, pessoal, uma região qualquer desse condutor e eu dê um corte nela aqui. Opa, deixa eu tirar esse vetor do meio. E eu dei um corte nela aqui, ó. Então tá aqui. Vou olhar um pedaço aqui desse condutor. Quando eu olho um pedaço desse condutor aqui, ele vai ter uma determinada quantidade de carga ΔQ. E claro, como eu tirei um cortezinho dele ali, eu tirei uma superfície, eu vou ter também um determinado, né, um determinado pedaço ali de área. Então eu vou ter ali um ΔA. Como é que eu calculo a densidade superficial de cargas? Simples. Eu divido a quantidade de cargas existente naquele pedacinho de área. Então eu vou dividir ΔQ por ΔA. Essa letra grega aqui que a gente chama de sigma é o que representa
a nossa densidade superficial de carga. Tá bom? Para que serve isso aí, professor? A gente vai ver já já. Bem, qual é a unidade padrão? Né? Qual é a unidade padrão para essa densidade superficial de carga? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para carga, a gente vai lembrar que é o Coulomb. E para a área, é o metro quadrado. Então, eu tenho que a unidade padrão é o Coulomb por metro quadrado. Então, até aqui, o que é que vocês têm que ter em mente? Quando eu tenho um condutor, e esse condutor ele se eletriza e está em equilíbrio eletrostático, as cargas elas vão se repelir para a superfície externa, de tal forma que dentro do condutor eu não tenho campo elétrico, o campo elétrico dentro do condutor vai ser nulo, tá bom? Se esse meu condutor ele for esférico, a distribuição de cargas vai ser uniforme. Essa minha densidade superficial de carga aqui, ela é constante em qualquer ponto da esfera. Agora, se eu tiver uma região mais pontiaguda, eu vou ter um campo elétrico mais intenso na região pontiaguda. Por que eu vou ter um campo elétrico mais intenso na região pontiaguda? Porque a densidade superficial de cargas na região pontiaguda vai ser maior. Então já está aí uma coisa que essa densidade superficial de carga ela vai interferir. Nas regiões pontiagudas eu vou ter campos elétricos mais intensos, tá certo? E aí a gente chega no nosso poder das pontas. O negócio de poder das pontas é esse? Não é chifre, pessoal, esse negócio de poder das pontas. O que acontece aqui? Devido a essa região pontiaguda, quando eu eletrizo esse condutor, ela ficar com uma densidade de carga superficial e possuir um campo elétrico mais intenso nessas regiões pontiagudas, ocorrem dois fenômenos. O que é que vai acontecer? Ocorre um que recebe o nome de efeito corona, que é essa emissão de luz devido ao alta intensidade do campo elétrico na região pontiaguda. O que é que acontece aqui? Esse prego ele está eletrizado, tá certo? O prego está eletrizado. O campo elétrico na ponta do prego é muito intenso. O que é que acontece? Ele consegue ionizar o ar que está à sua volta, certo? Ele consegue ionizar o ar que está à sua volta. Dependendo da quantidade, né? Dependendo da intensidade do campo elétrico, essa ionização ela se torna tão grande que os íons, né? Os íons que estão próximos ali dele, eles conseguem emitir luz, certo? Por que eles emitem luz? Porque eles são excitados, aí ganham energia. Para perder aquela energia, eles têm que liberar ela de alguma forma. Eles liberam de que forma? Forma de luz. Então, eles emitem luz, tá certo? Professor, isso aí é um raio? Não deixa de ser uma descarga elétrica, tá certo? Por que ocorre essa descarga elétrica? Porque eu tenho aqui uma diferença de potencial muito grande entre os dois pregos. Então, essa diferença de potencial, devido a esse campo elétrico muito intenso na ponta, devido à ionização do ar próximo, eu tenho essa descarga elétrica e essa emissão de luz que é chamado de efeito corona. Um outro fenômeno, devido também ao poder das pontas, é o que a gente chama aqui de vento elétrico. O que é o vento elétrico? É o seguinte, nessa figura aqui, pequenininha, vou pedir aí que vocês deem uma ampliada, mas ela também se encontra no livro didático de vocês, é o seguinte, eu tenho aqui um gerador, e esse gerador ele está produzindo aqui um campo elétrico bem intenso na ponta, né? Eu tenho aqui um condutor pontiagudo. Então ele está induzindo aqui um campo elétrico bem intenso. Esse campo elétrico ele ioniza o ar que está próximo, né, da ponta, e
Quando esse ar é ionizado, às vezes ele fica com o mesmo, ele fica com íons de mesma carga, melhor dizendo, de mesmo sinal. Íons de mesmo sinal, eles vão fazer o quê? Eles vão se repelir. Então, esse condutor pontiagudo, ele consegue repelir aqueles íons, produzindo um pequeno deslocamento de ar, que a gente dá o nome popularmente de vento, e como esse vento é produzido devido a fenômenos elétricos, a gente dá o nome de vento elétrico. Tá certo? Existe um canal, pessoal. Existe um canal da... Esqueci agora, rapaz. Canal no YouTube da... Aquele mesmo canal que eu coloquei... Aquela mesma playlist que eu coloquei nas aulas anteriores para vocês, de experiências, existe também lá uma experiência mostrando aqui o vento elétrico. No final da aula, se der tempo, eu mostro para vocês. Se não der, eu vou jogar o link lá para vocês assistirem o experimento que eles fazem para mostrar o vento elétrico lá com uma chama. Bem interessante, tá bom? Bem, devido a esse poder das pontas, esse fenômeno aqui das pontas, né? A essa alta intensidade do campo elétrico nas regiões pontiagudas, isso aí, pessoal, explica o funcionamento de uma invenção de Benjamin Franklin, que é utilizada para proteger as casas, os prédios, que é o nosso famoso para-raio, tá certo? Eu vou só colocar bem aqui uma observação, ó. Esse poder das pontas se dá, ó, vamos colocar assim, ó. Ocorre devido à alta intensidade do campo elétrico em regiões pontiagudas. Ok? Regiões pontiagudas. Bem, então a gente chega aqui no nosso famoso para-raio. Como é que funciona o para-raio, pessoal? O para-raio é o seguinte: foi inventado, como eu já falei para vocês, por um norte-americano chamado Benjamin Franklin, certo? E a função do para-raio é simples. Como o nome já está dizendo, é tentar aparar o raio que vem da nuvem até a Terra. Como é que se dá? Né? Por que eu tenho o raio? Né? Como é que se dá essa formação do raio? É o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui uma nuvem. Vamos supor que eu tenho aqui uma nuvem, ó. Uma nuvem carregada. E aí essa nuvem, devido às interações, né, das moléculas de água dentro, estarem em constante movimento, colidindo uma com as outras, essa nuvem ela vai se eletrizar. Eu posso ter algumas configurações, eu posso ter aqui, olha, ela vai ficar com uma região aqui mais negativa e outra região lá em cima mais positiva. Aí a gente imagina que aqui na Terra, vamos imaginar que eu tenho a Terra aqui embaixo, ó. Aí vamos supor que eu tenho aqui um prédio e nesse prédio eu tenho lá um para-raio. E aí por que o para-raio ele é pontiagudo, né? Justamente por isso, porque os condutores pontiagudos, eles vão conseguir produzir campos elétricos mais intensos
naquelas regiões pontiagudas, tá certo? Então, daí o motivo de o para-raio ser pontiagudo. O que acontece? Essa nuvem, com essa configuração aqui, ó, região de cima mais positiva, região de baixo mais negativa, o que é que vai acontecer? Pelo princípio da indução magnética, ele vai induzir cargas elétricas aqui no meu para-raio. Então, esse meu para-raio, que ele vai estar ligado aqui à Terra através de um fio condutor, desce aqui, ó. Esse meu fio condutor, ele vem, desce e vai aqui até o chão aqui, ó, onde eu vou ter aqui os dissipadores. Então, esse meu para-raio, ele vai ter cargas elétricas induzidas nele. Então, ele vai ficar aqui, ó. Aqui é negativo. Cargas negativas vão induzir que tipo de carga no meu para-raio? Vocês podem me dizer que tipo de cargas a minha nuvem consegue induzir? Alguém? Ninguém? Não acredito. Quem é que se movimenta mesmo? O meu para-raio é feito de metal. Metal tem elétrons livres. Quem consegue se movimentar facilmente? Elétron ou próton? Elétron. Então, o que é que os elétrons ali dessa parte aqui debaixo da nuvem faz com os elétrons livres aqui do para-raio? Atrai ou repele? Elétron atrai ou repele outro elétron? Pronto, a Ela Cristina botou repele. Então, os elétrons mais fáceis de serem arrancados de seus átomos, eles vão ser repelidos dessa região do para-raio, fazendo com que o para-raio fique com mais carga positiva aqui, ó. Então, eu vou ter mais cargas positivas aqui no meu para-raio, ok? O que vai acontecer? Se esse campo elétrico existente aqui nessa região, ele aumentar de tal forma, né, se ele aumentar muito, eu vou ter uma descarga elétrica. Como assim? Esse para-raio, ele vai ionizar o ar aqui próximo dele, e aí ele vai conseguir... Deixa eu ver aqui uma cor aqui. Vou colocar aqui assim. Então, ele vai ionizar o ar aqui próximo a ele, tá certo? Quando esse campo elétrico aumentar de tal forma que eu tenho uma descarga elétrica, aí vai descer um raio da nuvem que vem em direção ao solo. O que é que o para-raio faz? O para-raio, ele emite outro raio que vai de encontro àquele raio e chama ele para o para-raio, tá certo? Esse raio emitido pelo para-raio, ele é chamado de raio conectante, aquele raio que vai lá no outro chamar ele. Isso aqui era uma teoria que ninguém nunca tinha conseguido registrar. Só que teve uma equipe de jornalistas brasileiros, uma equipe de meteorologistas brasileiros, né? Que eles conseguiram filmar numa slow motion um momento em que um para-raio emite um raio conectante como esse e atrai o raio. Porque isso aqui era só teoria, tá certo? Isso aí era só teoria. Então, pessoal, toda vez numa hora de chuva, o bom é você não ficar próximo a regiões pontiagudas. Por quê? Porque se você fica próximo a regiões pontiagudas, aquela região ela vai funcionar como um para-raio. E aí, se tiver uma descarga elétrica, aquela região, aquele local, ele pode atrair aquele raio. Que região é essa, professor, que você fala? Árvores, tá certo? São estruturas altas e pontiagudas. Estruturas altas e pontiagudas, elas geralmente funcionam como para-raios e chamam
Então, não é bom você ficar próximo de poste em hora de chuva. Não é bom você ficar próximo de árvores em hora de chuva. Por quê? Porque podem atrair raios, tá certo? E aí, claro, se você estiver próximo, você vai receber a descarga elétrica e aí babau. Esse vídeo que eu estou falando, eu vou colocar também para vocês, se no final da aula não der para mostrar, eu vou colocar o link, tá certo? É de uma reportagem do Fantástico. Assistam, porque ele é bem interessante, tá bom? É um vídeo curtinho, 5 minutos. Então, vale a pena assistir. Bem, o para-raio, pessoal, ele nada mais é do que uma arte de metal, onde eu vou ter lá meus ganchinhos pontiagudos. Essa arte de metal, ela é conectada a um fio, chamado de fio terra. Esse fio ele é feito geralmente de cobre. E aí esse fio ele tem que ir até uma profundidade de aproximadamente 3 metros, tá certo? Aterrado, onde lá eu vou colocar uns dispositivos chamados de dissipador, que eles é quem vão dissipar aquela descarga elétrica para o solo, certo? Então não tem nada de outro mundo. E aí a gente chega no nosso último fenômeno, que é o da blindagem eletrostática. A pergunta mais velha que existe, pessoal, da área do estudo da física aqui, que se a gente pergunta para um aluno, geralmente ele responde errado, é por qual motivo a gente não sofre uma descarga elétrica se a gente estiver dentro do carro e o raio atingir o carro. Todo mundo pensa que a gente não sofre a descarga elétrica porque o carro ele está protegido com pneus. Na verdade, não é. A gente não sofre, né, a descarga elétrica devido a um fenômeno chamado de blindagem eletrostática. O que é essa blindagem eletrostática, professor? É o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um condutor B, tá bom? Tá bem? E eu tenho aqui uma esfera A oca, condutora também. Se eu colocar esse B dentro da esfera de tal forma que ela não fique em contato com a esfera A, então veja, o B não está em contato com a A. Se eu aproximar um corpo eletrizado C, esse corpo ele consegue induzir cargas elétricas na esfera A. Essas cargas em excesso elas vêm todas para a superfície externa da esfera, de tal forma que o meu corpo B, que está no interior da minha esfera A, ele não sofre nenhuma interação elétrica com C. Então ele está lá normalzinho. O C ele consegue induzir cargas elétricas na esfera A, mas ele não consegue induzir cargas elétricas na esfera B. Por quê? Porque a gente já viu que aqui dentro o campo elétrico é nulo. Então o meu corpo B ele não vai sofrer interação elétrica nenhuma. Esse fenômeno recebe o nome de blindagem eletrostática. E aí a gente diz que B está blindado eletrostaticamente por A. Tá bom? Então é isso que ocorre. Esse fenômeno ele foi descoberto por um cidadão chamado Michael Faraday, né? Onde ele realizou um experimento chamado de gaiola de Faraday. E esse experimento está basicamente reproduzido assim. É um dos experimentos mais famosos de eletricidade. Muitos filmes retratam. Por quê? Porque ele, apesar de ser um experimento perigoso, ele é um experimento bonito, né? Porque ele mexe com muitos raios. O que foi que ele fez basicamente? Ele pegou um gerador eletrostático, né? E ele produziu uma gaiola metálica, certo? Produziu uma gaiola metálica. Ele isolou essa gaiola e ele entrou na gaiola. Claro, ele não entrou em contato com a gaiola. Ele se isolou na gaiola,
tá certo? E aí ele descarregou, né? Ele deu lá várias descargas elétricas nessa gaiola e ele não sofreu choque algum, mesmo estando dentro da gaiola. Isso ele fez para provar o seu, né, para provar o fenômeno da blindagem eletrostática. Só um segundo. Então, isso o Michael Faraday, pessoal, fez para provar o fenômeno da blindagem eletrostática. Se eu tiver uma carcaça de metal e eu colocar um objeto isolado de tal forma que ele não toque na minha carcaça, se eu colocar ele dentro, ele fica protegido eletricamente. Então, tem um experimento bem simples que eu quero que vocês façam em casa. Não vai ser atividade, é apenas para vocês fazerem, tá bom? Se a gente tivesse na escola, a gente faria na escola. Como a gente não está, vocês vão fazer. É bem simples. Vou colocar aqui que é para quando fazer experimento em casa. Qual é o experimento? Vocês vão precisar de quê? De 2 celulares e uma folha de papel alumínio. Só isso. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um celular e vão embrulhar aquele celular com o papel alumínio. Se vocês quiserem, podem fazer uma caixinha com o papel alumínio. Pode pegar uma caixinha, né? E embrulhar ela todinha com papel alumínio e colocar o celular dentro da caixinha. Se não, você pode simplesmente pegar o celular e embrulhar ele no papel alumínio. E aí você não esquece de tirar ele do silencioso. Ele não pode estar no silencioso, ele tem que tocar. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar o outro celular e ligar para ele. Quando você ligar para ele, você vai perceber que vai aparecer aquela mensagem de que o celular está fora de área. E o celular realmente vai estar fora de área. Por que o celular vai estar fora de área, pessoal? Porque quando você embrulha o celular com papel alumínio, as ondas, né, as micro-ondas que vêm da antena até o seu celular, da operadora, né, até o seu celular, elas viajam através de um campo eletromagnético, onde eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Quando eles vão atravessar o papel alumínio, essas ondas vão atravessar o papel alumínio, elas não conseguem atravessar, porque devido à blindagem eletrostática, como lá dentro o campo elétrico é nulo, então eu não vou ter campo elétrico para conseguir gerar essa micro-onda lá dentro. Então a micro-onda ela não consegue atravessar o papel alumínio. Resumindo, o celular fica fora de área. Então façam esse experimento em casa, tá bom? Ele é bem legal, bem simples e bem rápido de fazer, tá bom? Bem, e aí, pessoal, a gente vem para as benditas equações matemáticas. Primeiro, a gente vai falar do condutor elétrico, melhor dizendo, do campo elétrico de um condutor esférico. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma esfera. Então, vamos supor que isto aqui seja... Isso aqui não. Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja... Agora sim. Vamos supor que isso aqui seja uma esfera. Vou colocar ela aqui um pouquinho maior. Pronto. Então, supor que isso aqui seja uma esfera. E aí eu vou determinar aqui alguns pontos. Essa esfera, eu vou determinar logo aqui, pessoal, um raio para ela. Então, essa esfera ela vai ter aqui um determinado raio R, tá bom? Então, ela vai ter um determinado raio R e aí eu vou determinar aqui alguns pontos. Vou colocar aqui um ponto A
Eu vou colocar aqui um ponto B. Esse ponto B a gente considera que ele está na superfície da esfera. Eu vou colocar aqui um ponto C infinitamente próximo. Esse ponto C ele não está na superfície da esfera, ele está infinitamente próximo. E eu vou colocar um ponto D está ponto D que está exterior à esfera. Esse ponto D ele vai estar aqui a uma distância ele está a uma distância D. Ele vai estar aqui a uma distância D do centro da esfera, Pronto. Pessoal, é o seguinte. Para um ponto no interior, que no caso ali vai ser o ponto A, isso aqui é nulo. Para um ponto no interior, o campo elétrico vai ser sempre nulo. Tá certo? Para um ponto lá exterior, lá no ponto D, vou colocar aqui, ó. Exterior à esfera. No caso, vai ser o campo elétrico lá no ponto D. Ele vai ser dado por aquela mesma equação que a gente fazia para uma carga elétrica pontual. O campo elétrico ele vai ser K, que multiplica o módulo de Q, dividido pelo quadrado da distância. A distância do ponto até o centro do condutor. Tá certo? Não é do ponto até o condutor, é do ponto até o centro do condutor. Então a gente calcula por essa equação aí normal. Agora a gente tem esses dois pontos, o ponto C e o ponto B. Para um ponto infinitamente próximo, ponto infinitamente próximo, eu vou utilizar essa distância aqui, ó, eu vou utilizar o raio do condutor. Porque como ele é infinitamente próximo, é como se ele estivesse na superfície do condutor. Qual é a distância de um ponto na superfície até o centro? É o raio. Então, essa distância aqui, eu vou utilizar o raio. Nesse caso aqui, lá para aquele meu campo elétrico, lá no ponto C, ele vai ficar assim, ó. K, que multiplica o módulo de Q, dividido pelo raio ao quadrado. Deixa eu tentar descer isso aqui mais. Pronto. Aí agora eu tento descer isso aqui mais também. Pronto. Então, para um ponto infinitamente próximo, toda vez que vocês precisarem calcular e que ele utilizar essa denominação aqui, infinitamente próximo, vocês têm que atentar que essa distância vocês vão utilizar o raio. E aí eu tenho para calcular o meu ponto B ali. O meu ponto B, pessoal, eu vou utilizar um ponto na superfície. E aí a única coisa que vai mudar aqui é porque na superfície
O campo elétrico, ele vai ser a metade do campo elétrico em um ponto infinitamente próximo. Então, o comportamento do campo elétrico é esse. Na hora que eu pego um ponto sobre a superfície do condutor, o campo elétrico de um ponto infinitamente próximo, ele cai pela metade. Então, você vai simplesmente pegar isso aqui e dividir por 2. Então, isso aqui vai ser assim, ó. O campo elétrico em B, ele vai ser 1/2 de K, que multiplica o módulo de Q, dividido pelo raio ao quadrado. Então, são essas as equações. Você vai ter que atentar onde é que você está trabalhando, o ponto, e aí você vai procurar a equação e utilizar ela. Ok? Para o potencial, não tem segredo. Para o potencial é o seguinte. Vou pegar aqui novamente aqui um condutor esférico. Então, imagine aqui que eu tenho novamente aí um... Opa, deixa eu diminuir só aqui essa linha. Então, imagine aqui novamente que eu tenho um condutor e eu tenho aqui um condutor de raio R novamente. Bom, eu vou ter aí um condutor de raio R novamente. Eu vou colocar aqui novamente 3 pontos. Eu vou colocar um ponto A aqui no interior. Vou colocar um ponto B aqui na superfície. Eu não preciso agora de um ponto infinitamente próximo, porque na hora que ele sai, ele não tem aquele negócio da metade. Então, eu vou colocar um ponto aqui, C. Então, aqui eu vou ter simplesmente o seguinte, pessoal. Esse ponto C, ele vai estar a uma distância ele vai estar aqui, ele vai estar aqui a uma distância D do condutor, tá bom? Ele vai estar em uma distância D do condutor. E aí aqui vai ser o seguinte. Quando eu precisar calcular o potencial elétrico em qualquer ponto dentro do condutor ou na superfície, potencial dentro do condutor ou na superfície, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aquela equaçãozinha do potencial que a gente já trabalhou, que é essa aqui, ó, K que multiplica Q dividido por D. Só que esse D aqui, no nosso caso, a gente, como eu já falei anteriormente, o potencial em qualquer ponto dentro e na superfície vai ter sempre o mesmo valor. Então, eles vão ser dados por isso aqui. A única coisa que eu vou pegar é trocar esse D. Qual é a distância do ponto B até o centro do condutor? É o raio. Então, eu vou trocar isso aqui pelo raio. Então, isso aqui vai ficar K, que multiplica Q, dividido pelo raio do condutor. Ok? Eu vou utilizar o raio para quando eu quiser calcular o potencial dentro de um condutor ou na superfície dele. Professor, mas se se o ponto que eu estou querendo calcular o potencial fica dentro do condutor, por que eu tenho que utilizar o raio? Ora, porque o potencial dentro é o mesmo potencial da superfície. Então, por isso que eu tenho que utilizar o raio. Ok? E para um potencial em um ponto qualquer fora do condutor, aí eu vou utilizar essa equação aqui, normal, que a gente já havia utilizado. Potencial num ponto fora do condutor.
Aí eu vou fazer aqui o potencial lá no ponto C, por exemplo, vai ser K, que multiplica Q dividido por D. E aí, para saber se o potencial aumenta ou se ele diminui, pessoal, para saber se o potencial aumenta ou diminui, vocês vão fazer aquela regrinha que eu já ensinei na aula anterior. Se o meu condutor está eletrizado positivamente, à medida que o meu potencial, que o meu ponto se afasta, o potencial diminui, porque aqui eu vou ter um potencial mais, aqui eu vou ter um potencial zero. Se o condutor está eletrizado negativamente, então à medida que o ponto se afasta, o potencial aumenta, porque aqui eu vou ter um potencial negativo e aqui eu vou ter um potencial nulo. Tá certo? E aí a gente vai para as nossas questões. Vou mostrar aqui para vocês uma questão de Enem, certo? Uma das questões de Enem. Essa daqui é de 2010 e esse exemplo aqui é um exemplo. Essa questão aqui ela vai abordar o experimento que eu pedi para vocês fazerem, que é o seguinte. Primeiro eu vou me tirar aqui do meio para vocês poderem ver a questão toda. Pronto. Então, a questão diz aqui o seguinte, pessoal. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra comprou uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Então veja, uma recebeu, eu tenho duas meninas, as duas compraram 2 caixas diferentes, né? Cada uma caixa, uma de madeira, a outra de metal. Uma recebeu ligação, a outra, os amigos que tentaram ligar, diz que o celular estava fora de área. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone não recebeu ligações, é de quê? É de metal. Por que ela é de metal, pessoal? Ela é de metal porque o fenômeno da blindagem eletrostática faz com que o celular saia de área, certo? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem que procurar aí alguma questão que fale disso. A caixa de madeira não vai evitar nada. Então, metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Pronto. Essa daqui já era a alternativa correta. Tá certo? Pessoal, se tu tá andando de avião, aí tem uma descarga elétrica no avião, aí o passageiro não morre. Não morre por quê? Devido à fuselagem do avião ser de metal, ele proporciona o fenômeno da blindagem eletrostática. Então, todo mundo que está dentro do avião está protegido. Você está dentro de um carro, você está protegido devido à blindagem eletrostática. Tá certo? Então, esse fenômeno da blindagem eletrostática ele vai interferir em todos os fenômenos elétricos. Os equipamentos, os eletrônicos, melhor dizendo, se você for olhar, geralmente a carcaça dele é de metal. Para quê? Para evitar que durante uma descarga elétrica ele sofra interferências elétricas, né? O seu equipamento sofre interferências elétricas. Assinale as proposições corretas. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é nulo. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. O campo elétrico no interior
Isso aqui é verdadeiro ou é falso, pessoal? Campo elétrico no interior de um equilíbrio eletrostático é nulo? Dentro do condutor? Foi o que a gente viu. Campo elétrico no interior é nulo, né? Então a primeira está correta. 2. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado é sempre diferente de zero, fazendo com que o excesso de carga se localize na superfície do condutor. Ora, se na primeira está dizendo que é nulo e está certo, é claro que o segundo está errado, né? Ele não é nulo, ele não é diferente de zero, ele é sempre zero. Uma pessoa dentro de um carro está protegida de raios e descargas elétricas porque uma estrutura metálica blinda o seu interior contra efeitos elétricos externos. Verdadeiro. Blindagem eletrostática. Numa região pontiaguda de um condutor, há uma concentração de cargas elétricas maior do que numa região plana. Por isso, a intensidade do campo elétrico próximo às pontas do condutor é muito maior do que nas extremidades das regiões mais planas. Isso aqui é verdadeiro também. Eu até coloquei essa observaçãozinha aqui, ó. Ocorre devido à alta intensidade do campo elétrico em regiões, né? Só corrigir bem aqui uma coisa, né? Em regiões, não, tá, em regiões pontiagudas, certo? Então tá correta essa daí. 16. O potencial elétrico no interior de um condutor carregado é nulo? Não, o potencial elétrico no interior de um condutor carregado não é nulo. Ele é igual ao potencial na superfície, certo? Dentro é igual ao potencial na superfície. Então, essa daqui também está errado. Então, se a gente for somar, vai somar 1 mais 4, 5, mais 8, 13. Então, a resposta vai ser 1 mais 4 mais 8. Isso aqui vai dar 13. É a resposta da questão. E a última, de cálculo. Vamos lá. Consideremos um condutor esférico de raio 0,1 metro e eletrizado com carga Q igual a 1 microcoulomb, melhor dizendo. Sabe-se que OC igual a 0,3 metros. O que é OC? É a distância do ponto C até o centro, né? Até o centro do condutor. Então, na letra, determine, letra A, os potenciais elétricos em O, A, B e C. O, A, B e C. Então, vamos aqui aos dados. O valor da carga do condutor, 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, porque esse micro aqui vale 10 a menos 6. O K que ele não deu aqui, mas a gente vai usar o K de sempre, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, metro quadrado, por coulomb ao quadrado. E o que é que tem mais? Aí eu tenho que a distância de C até O, eu tenho o raio aqui, né? O raio que é 0,1 metro. E eu tenho que C, a distância OC, é 0,3 metros. Pessoal, atenção. Se essas distâncias não estiverem em metros, vocês têm que transformar para metro. Se não tiverem em metro, vocês têm que transformar para metro, ok? Senão vai estar errado. Então, na letra A, ele quer saber o potencial em O, A, B e C. Lembrando que O e A estão no centro do condutor.
B está na superfície do condutor. Então, eu já sei que o potencial em O é igual ao potencial em A e é igual ao potencial em B. Então, eu vou calcular só uma vez. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Letra A. Potencial em O é igual ao potencial em A, que é igual ao potencial em B, que vai ser igual a K multiplica Q dividido pelo raio. Nesse caso aqui tem que dividir pelo raio, porque eu tenho que pegar, porque o B está porque esses estão no interior e o B está na superfície. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Opa, esqueci de botar o 1. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido por... Eu vou voltar bem aqui nos dados. Esse 0,1, eu vou transformar ele em 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. E esse 0,3 eu vou transformar ele em 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá bom? Transformar em notação científica para ficar melhor de trabalhar. Então, quem é o R? O R é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vou colocar aqui 1 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui, veja que 1 com 1, só vai sobrar o 9, e aí eu vou ter que trabalhar esses expoentes. Ó. 9, menos 6 e menos 1. Então, vai ficar 9, que multiplica 10 elevado a... Aí você pode até fazer ali de lado ali. 9 menos 6 menos o menos 1 que está lá embaixo. Aqui vai ficar 9 menos 6, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter aqui 9 vezes 10 elevado a 4 volts. Ok? Isso aqui nos pontos O, A e B. E o potencial lá no ponto C, você vai fazer a mesma coisa, só que agora você não vai usar o R, agora você vai usar o D. Então, eu vou ter lá 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o Q, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por D, que é 3 vezes 10 elevado a 1, a menos 1, melhor dizendo. Então, aqui eu vou ter o quê? 9 dividido para 3 vai sobrar 3 vezes um 10, e os expoentes vai dar o mesmo 4, né? Então, 3 vezes 10 a 4 volts. Os expoentes vai dar a mesma coisa. Ok? Então, isso aqui, os potenciais em O, A e B, deu 9 vezes 10 elevado a 4 volts, ou 90 mil volts. E aqui o ponto C deu 30 mil volts. Aí vem a letra B. Para responder a letra B, pessoal, ele quer saber as intensidades do campo elétrico em O, A, B e C. O campo elétrico em O e em A, eles são iguais. Por quê? Porque eles estão no centro do condutor. Se eles estão no centro do condutor, perdão, no centro não, dentro do condutor, o campo elétrico deles é nulo. Né? O campo elétrico deles é nulo. Então, isso aqui a gente já sabe fácil, fácil. Então, esse B aqui, ele está na superfície e o C está num ponto externo. Então, na superfície, a gente usa essa equação aqui para calcular o ponto que está na superfície. E para calcular o ponto lá no exterior, aquele último ponto mais distante, a gente usa essa equação aqui. Então, eu vou fazer aqui O é igual ao campo elétrico em A, é igual a zero.
Isso aqui já é a primeira. O campo elétrico em B, como ele está na superfície, ele vai ser 1 meio de K, que multiplica Q. Como Q é positivo, a gente já pode até, não precisa colocar nem dentro do módulo. Dividido por R ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar 1 meio de 9 vezes 10 elevado a 9. O K é 1 vezes 10 elevado a menos 6. O R, 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar. Aí você vai fazer essa divisão aqui, ó. Eu vou fazer logo aqui o seguinte. Repetir aqui 1 meio. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. E aí eu vou fazer isso aqui embaixo. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Agora eu vou cancelar esse, eu vou dividir 9 por 2, que vai dar 4,5. Esses 1s aqui eu posso tirar todos eles. E aí, pessoal, vai ficar 4,5 vezes 1, 10. Aí vai ficar, ó, 9 menos 6 menos 2. Então, 9 menos 6 menos 2 vai ficar 3 mais 2 vai ser igual a 5. Então, o campo elétrico aí vai ser 4,5 vezes 10 elevado a 5. Opa! Aí ou você bota volt por metro ou newton por coulomb. Qualquer um dos dois está correto. Então, esse aqui, pessoal, no ponto B. Para resolver no ponto C, vocês vão simplesmente utilizar essa equação aqui, ó. Tá bom? É para um ponto lá exterior. Eu não vou responder aqui, eu vou parar a gravação, mas eu vou mandar o PDF ela respondida, tá bom? Para eu poder jogar a frequência para vocês, que a gente já está já aí no intervalo. Então, quando eu quero calcular o campo elétrico lá no ponto externo, exterior ao condutor, então eu uso essa equação aqui, que é a equação que a gente já usava para calcular campo elétrico de uma carga pontiforme qualquer. Tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação